Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês mais uma mensagem do coração de Deus. Pois é, lembrando a vocês que eu já acabei de postar lá no canal a mensagem do coração de Deus de ontem. A mensagem do coração de Deus de ontem, né? E a mensagem para o nosso coração de Deus fica em 2 Reis, no capítulo 18, vem falando para o 19, né? Então, nós vamos ver aqui Senaqueribe ameaçando Jerusalém, né? E nós sabemos que Ezequias, ele estava reinando em Judá, né? Como o povo de Deus, ele andava desobediente, longe do Senhor, o inimigo foi lá e tomou o lugar deles, né? Mas a Bíblia vem mencionando, né? Que o comandante chefe, comandante do campo do seu porta-voz, juntamente com o grande exército, eles começaram a confrontar Ezequias, né? Então, o porta-voz do rei assírio mandou que transmitisse essa mensagem a Ezequias, né? Foi uma carta onde houve provocações, né? Desmerecendo Ezequias, né? Vem dizendo assim, foi lido lá para ele, né, a carta de Senaqueribe, né? Assim diz o grande rei da Síria. Em quem você confia, que lhe dá tanta segurança, pensa que a meras palavras pode substituir experiência e força militar? Então, aqui nós estamos vendo o rei da Síria afrontando o próprio Deus e afrontando Ezequias. Então, ele estava querendo saber em quem ele estava se assegurando, em que ele confiava para eles terem em que eles tinham tanta segurança, porque ele queria, né? Ele queria que eles viessem temer o exército dele militar, a grande força que eles tinham, né? Mas só que Ezequias, ele confiava no Senhor, ele manifestava essa segurança. Por manifestar essa segurança, o inimigo queria destruturá-lo, queria afrontá-lo, não estava aceitando como se fosse um afronto para eles ter essa confiança, não se curvar, não se prostrar, né, perante eles, né? Porque quem ouvisse falar do rei Senaqueribe, né, o rei da Síria, as pessoas temiam por ter tropas numerosas, né, e ter uma estrutura tremenda para lutar e vencer, mas a força de Ezequias não estava no braço, estava em Deus. No entanto, quem ganhou a batalha não foi Ezequias, foi o Senhor. Então, você vê que eles se acharam na liberdade de confrontar Ezequias e a Deus. E Deus estava vendo essa afronta e ele vai assumir agora aqui toda a direção, né? Porque o rei estava se achando poderoso demais, né? Como que você conta para receber contra mim com o Egito? Ou ele queria saber, você está contando com quem? Com o Egito? Quem está do lado de vocês para ajudar vocês, né? Mas a Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo. Então, ele se sentiu afrontado. Assim somos nós, filhos de Deus, que enfrentamos dias difíceis, passamos pelas adversidades, aonde o inimigo que usa seus instrumentos, ele vem falando em quem consiste, a sua força está em quem? Quem de peso você está se apoiando? Quem está do seu lado? Porque nós temos a quantidade, nós estamos fechados, unidos venceremos. E aqui, é claro que Ezequias tinha suas tropas, tinha os homens de batalha, assim, mas só que ele tinha o Senhor como comandante da sua batalha. E ele sempre vinha fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Quando começou a reinar em Judá, ele começou a remover os altares idólatras, né? Não só isso. Ele quebrou as colunas sagradas e derrubou a corte de Aserá, né? Então, ele confiava no Senhor de Israel. Então, não houve ninguém como ele em todo Judá, nem antes e nem depois.
porque ele se apegou no Senhor e não se afastou dele. Ele teve cuidado de obedecer todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Isso faz a diferença na nossa caminhada com Cristo. Se ouvides e obedeceis, comerei o melhor dessa terra. O reinado dele foi um reinado que tinha o Senhor dominando, cuidando, né? Tinha o Senhor liderando e ele era temente a Deus. Ele entendia que sem o Senhor nada podia avante. E por ele andar nos caminhos do Senhor, aqueles que estavam em sua volta estavam também andando com o Senhor. Caso ele se desviasse da presença do Senhor, o povo também se desviaria. E aconteceria que a ira de Deus se acenderia contra o rei, contra ele, porque o Senhor que é um líder que ajuda, que ensina o caminho certo, está conduzindo as suas ovelhas, né? Ele está ali abençoando e não está desviando, para que não se pague um alto preço. E aqui ele fez a diferença como rei, né? Temia Deus, a diferença daqueles que andam com Deus e daqueles que não andam com o Senhor. E isso faz toda a diferença, porque não há brecha do inimigo, né? O inimigo não vai tocar, porque ele está habitando na habitação forte de Deus. E todo aquele que habita nessa habitação forte, o inimigo não pode tocar, porque é uma proteção espiritual, uma barreira que o inimigo não vai tocar. Ele tenta, ele planeja, ele tem vontade, mas ele não pode tocar nos escolhidos de Deus, aqueles que estão unidos a Deus, que temem a Deus. Amém? E nós estamos vendo aqui essa afronta, né? Não só foi para Ezequias, foi para Deus, né? Ele disse assim, ele será como um junco que se quebra sob um peso e perfura sua mão, Faraó, rei do Egito. Não é digno de nenhuma confiança. Então ele achava que a confiança de Ezequias estava no Faraó. Mas só que a força de Ezequias estava no grande eu sou, no Todo-Poderoso, né? Não estava em pessoas, estava no Deus vivo, no Deus poderoso, o Criador da humanidade, né? Talvez você diga, confiamos no Senhor, nosso Deus. Ainda foi debochado, né? Mas não foi ele que Ezequias insultou? Ezequias não destruiu os santuários e altares dele, ordenou todos os judeus de Jerusalém que adorem somente no altar em Jerusalém. Vou lhe dizer uma coisa, faço um acordo com meu senhor, o rei da Síria. Então eu queria que esses que estavam enviando a carta, mandado pelo rei da Síria, viesse fazer um acordo, mas só que Ezequias não ia fazer acordo com aqueles que não temem a Deus, porque ele não ia se aliar àqueles que não temem a Deus. Eu lhe darei 2.000 cavalos se forem capazes de encontrar homem em número suficiente para montá-lo com o seu exército. Ainda ficou ainda zombando, Quero ver se a quantidade de pessoas que você tem do seu lado é capaz de montar nesses cavalos todos que estamos aqui. Ou seja, você não tem saída, você tem que se unir a nós, às trevas. Não tem outro jeito. O seu Deus não vai te ajudar. Nós temos força. Nós temos muitas coisas ao nosso favor. Temos forças e temos também credibilidade, né? E ele disse assim, eu lhe darei, aí ele falou aqui no 24, com o seu exército no monstro, como pode pensar em desafiar até os contingentes mais fracos do exército, meu senhor, mesmo com a ajuda dos carros de guerra e dos cavaleiros do Egito? Ou seja, ele falou, não vejo condição nenhuma de vocês vencer, de lutar contra nós. Acho melhor você ir fazer um acordo com o rei da Síria. Jamais faça acordo com o inimigo. Luz é luz, treva é treva. A luz não, as trevas, onde o pai da mentira está dominando, a verdade nunca vai dominar, né? Então quem se une ao pai da mentira, né, vai pagar um preço. Nunca troque a sua fidelidade, né? Nunca troque, né, o caráter de Cristo que você tem na sua vida, a presença de Deus, com as coisas do mundo, com as coisas que tiram a presença de Deus.
Ezequias tinha uma aliança com Deus e essa aliança tinha que ser mantida, de fidelidade. Ele não podia ser ingrato, ele não podia dar as costas para o Senhor. A única coisa que ele tinha que fazer é somente se unir a Deus para vencer, porque era na força de Deus que ele venceria, ou seja, era o Senhor que venceria as batalhas dele. Né? Então, você vê e discernos, quando nós estamos unindo ao Senhor, nós vamos saber discernir e vamos, Deus também dá a resposta, coloca em nossos lábios, né? E ele vai dizendo assim, além disso, imaginam que invadimos sua terra sem direção do Senhor? Foi o próprio Senhor que nos disse, ataque essa terra e destrua-nos. Então, Eliaquim, filho de Hilquias, Sebna e Joá, disseram à porta-voz, por favor, fale conosco em hebraico, pois entendemos bem essa língua. Não fale em hebraico, pois o povo sobre o rosto virá. O porta-voz, no entanto, respondeu, vocês pensam que meu Senhor enviou essa mensagem apenas para vocês? É para o Senhor. Ele quer que todo o povo ouça, pois quando cercamos essa cidade, eles sofrerão junto com vocês, ficarão tão famintos e sedentos que comerão as suas próprias fezes e beberão suas próprias urinas. Então o porta-voz se levantou e gritou em hebraico, ouça essa mensagem do grande rei da Síria. Assim diz o rei, não deixe que Ezequias os engane. E ainda queria colocar o povo de Deus contra Ezequias. Como que Ezequias ia enganar o povo de Deus? O que ele estava falando era a verdade, ia estar encorajando, ia estar falando maior que está conosco do que está no mundo. Confia no Senhor, eles já queriam tirar a credibilidade, eles queriam desestruturar já o povo, colocar ele contra o povo, fazendo o povo a se desviar também do caminho do Senhor. Então você vê que hoje é dessa forma, o inimigo quer desestabilizar, quer mostrar o contrário, quer colocar a pessoa contra o outro, dizendo que para não dar credibilidade, porque as trevas é ele e nós somos o certo, o errado agora passa a ser certo, né? Mas o povo já tinha uma base ali, porque quem estava liderando tinha já instruído, estava ali no temor a Deus, e o povo estava ali convivendo com Ezequias, sabia quem ele era. Então você vê a estratégia do inimigo, os mesmos pensamentos, as ações que vem imperando aqui, e hoje não é diferente. O inimigo ele tem agido com a astúcia dele para tentar desestabilizar, envergonhar os filhos de Deus. Essa injustiça que Ezequiel já estava sofrendo aqui, né? Ele disse assim, olha, ele jamais será capaz de livrá-lo do meu poder. Ou seja, esteja do meu lado também, em outras palavras, para o povo de Deus. Nós somos fortes, vocês vão perder, Ezequias vai perder, então fica do nosso lado, venha nos apoiar. Olha só como é que o diabo é astuto, né? É astuto e ele consegue muitas vezes manipular as pessoas, porque as pessoas, ela não tem opinião própria, ela se deixa ser convencida por qualquer um, se enganada por qualquer um, não porque ela orou, não porque ela buscou para ver de Deus e que Deus acha quem é realmente a pessoa. Mas ela vai na cabeça das pessoas, ela acredita, ela dá credibilidade nas pessoas e agora fica do lado oposto, do lado errado. E o certo agora é o errado, né? Não deixe que Ezequiel os engane, ele jamais será capaz de levá-los do meu poder. Não deixe que ele que os convença a confiar no Senhor. Olha só, já tinha uma estrutura, uma base ali, né? Eles estavam ali fortalecidos no Senhor. E agora, não deixe que o Senhor, não deixe que Ezequiel engane a confiar no Senhor. Ou seja, está querendo levar o povo a confiar nos deuses dele, não no Senhor. O inimigo está ali, mostrando o contrário, está igual a serpente, fazendo a cabeça de Eva. Olha, não posso comer desse fruto. Por que não posso? Porque não pode a serpente? Porque o Senhor proibiu. Essa árvore nós não podemos. E tirou a credibilidade de Deus. Pode sim, vocês vão ficar vivos sim. Então ela deu credibilidade à serpente que não conhecia, e a Deus que ela já conhecia e sabia que não podia comer.
mas ela deu credibilidade à serpente. E aqui essa serpente está manifestada. Esse porta-voz aqui está manifestado dizendo as mesmas palavras. Não deixe Ezequiel convencer vocês de confiar no Senhor. Porque se confiar no Senhor, vocês não vão jogar do nosso lado. Mas se vocês não confiar, vocês vão ficar do meu lado. Então o diabo é sujo, né? O diabo é sujo. Sabia que o povo de Deus também já andou do lado oposto. Eu queria agora trazê-lo para perto, né? Certamente o Senhor nos livrará. Essa cidade jamais cairá nas mãos do rei da Síria. Tipo, ele já até usou as palavras de Ezequias. Ele falou assim, ó, jamais o Senhor vai nos entregar na mão do rei da Síria. É assim que ele vai falar com vocês. Vocês não podem confiar em Ezequias. Então já estava ali a manipulação. Já estava trabalhando no psicológico do povo, né? Não deem ouvido a Ezequias, ele afirmou de novo. Essas são as condições que o rei da Síria oferece. Fiquem do nosso lado, porque nós somos numerosos, nós vamos vencer. Vocês não têm condição de vencer. Então, quem tem a presença de Deus, não vai vender a presença de Deus. Né? A Bíblia vem mencionando aqui, não, aí ele falou assim, faça as pazes comigo, abra a porta e saiam. Então, cada um de vocês continuará a comer a sua própria videira, a sua própria figueira e beberá de seu próprio poço. Então, se ele estivesse assinando embaixo, concordando com o rei da Síria, né? Com certeza eles já estariam mortos. Por quê? Porque o inimigo faz a pessoa acreditar nele. Mas quando assim dá ouvido, quando passa para o lado oposto, o inimigo vem e dá uma rasteira. O inimigo vai lá e tira a vida. O inimigo vai lá e elimina. Então, há benefícios para aqueles que escolhem a vida, que escolhem andar na obediência. Não deve-se andar, ouvir outras vozes, pois o povo já padeceu, já pagou um preço alto pela sua desobediência, né? Então, o que eles tinham que fazer agora é deixar o inimigo falar, e não tomar atitude, não agir com imprudência, né? Depois providenciarei que seja levada a outra terra como essa, uma terra que cereais de vinho novo. Ou seja, tudo que Deus dá é permanente, o Senhor não tira, mas o que o diabo dá, ele tira. Todas essas promessas aqui, depois é cair de água abaixo. Porque um acordo com o inimigo é ter tudo de novo devolvido para eles, né? E poderiam pagar com a sua própria vida, né? Vai atrás de promessas falsas, de promessa que não tem firmamento, que não é verdade. O preço é alto lá na frente, né? Ele disse assim, ó, escolha a vida e não a morte. Ou seja, do lado deles, onde eu tenho o Senhor, está a morte. Mas do meu lado está a vida. Então escolha a vida. Ou seja, ó, que palavra é essa? Agora a palavra de vida está na boca do inimigo dizendo que é a vida. Nossa, mãe, hein? Só uma pessoa que não está bem para não entender que é o diabo. O poder da persuasão aqui estava demais. O diabo estava aqui dominando. E a pessoa cega, ela cai nesse conto de fada aqui, né? Agora a vida está no lado da morte, olha só, hein? Então quem está unido a Deus, está permanecendo no amor, ela vai olhar para isso e vai rejeitar a oferta do inimigo. Não, prefiro ficar com a vida, prefiro ficar com o Senhor. Porque eu sei que Ele é comigo, eu vou vencer, e Ele vai guerrear ao meu favor. Não dê ouvido a Ezequias. Quando ele tentar enganá-los, eles continuaram tirando a credibilidade de Ezequias. Não dá ouvido, porque se vocês dão ouvido, né? Se vocês dão ouvido, você vai estar do lado deles. Não dê ouvido. O diabo não quer que dê ouvido à palavra. O diabo não quer que você confie no Senhor. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião.
que não se abala, mas permanece para sempre. Então, quando você ouve a palavra, você guarda ela, você pratica, você está confiando na palavra que saiu da boca de Deus. Porque a palavra que saiu da boca de Deus tem credibilidade, é verdadeira e é digna de confiança. Ela não volta vazia. Ela tem poder, ela é vida. E aqui, o Senhor nos livrará. Acaso Deus, outra nação, livrará o seu povo do rei da Síria? Ele falou, por acaso alguém vai livrar vocês do poder da Síria? Hein? O que acontecerá com os deuses de Amate e de Arpade? E quanto aos deuses de Sefarvaim, de Ena e de Ivar? Acaso algum Deus livrou Samaria de seu poder? Qual dos deuses de qualquer nação foi capaz de livrar o povo do meu poder? Ou seja, agora vocês vão guerrear contra Deus. Vocês já lutaram contra vários deuses e os outros perderam. Mas agora vocês vão guerrear contra o exército. Deus vai guerrear agora com o poder de Deus. Né? O que os faz pensar que o Senhor pode livrar Jerusalém das minhas mãos? É verdade, porque quem não tem a sua mente aberta, tem a sua visão tampada, que raciocina com a lógica humana, elas não conseguem discernir as coisas do Espírito, não conseguem enxergar o sobrenatural de Deus, a grandeza de Deus. Elas conseguem somente olhar para a sua força, para a sua posição, né? Pelo poder que exerce, só para isso. E se garante nessas forças, nas condições que eles tinham para vencer o povo de Deus. Ou seja, quem vai poder livrar vocês das minhas mãos? Então, é igual Davi. Eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não estou equipado, eu não tenho arma, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E até no presente momento ali riu-se de Davi, porque ele foi sem nada. Na hora ele pegou aquela pedra e essa pedra foi assertiva. E o Senhor ainda falou, acerta ali, na cabeça que você vai vencer. Então, foi na fé e confiança que Deus providenciou durante o processo. Então, quem se garantiu, quem viu, zombou de Deus e da fé de Davi foi aqueles que foram derrotados. Porque não é com a força humana que nós vamos vencer, é com a força espiritual, né? Então Eliaquim, filho de Ilquias, administrador do palácio, Sebna, secretário da corte, Joá, filho de Asaf, historiador do reino, voltaram a Ezequias e rasgaram suas roupas e foram contar ao rei o que o povo, porta-voz, tinha dito. Eles foram lá falar para Ezequias, olha, rei, eles falaram isso, tentaram fazer a nossa cabeça, nos manipulou para colocar contra o Senhor, contra o nosso Deus, queria que fizéssemos um acordo com eles, e a gente ia ter do bom do melhor, né? E falou que a vida estava do lado deles e a morte estava do lado do Senhor. Então, eles encheram a nossa cabeça, falaram muito mal do Senhor, mas nós estamos com o Senhor, né? Nós estamos aqui com o Senhor e nós não vamos jogar a toalha, né? E é isso que os filhos de Deus têm que fazer, levar para o Senhor, levar a afronta para o Senhor, levar aqueles que estão humilhando, envergonhando, zombando de Deus, zombando da fé que nós temos, apresentar para Deus, né? Porque cada um de nós somos importantes para Deus. Fomos pagos por um alto preço. Valemos muito. Deus deu o seu filho e o alto preço custou a vida do seu filho. E agora o inimigo quer desmerecer, né? Nunca deixe o inimigo desmerecer você. Você é a imagem e criatura de Deus. Você foi feito com um propósito. Então, não importa, né, o que você não tem. Porque o que você não tem, Deus dá. Porque quem guerreia por você é o Senhor.
Então confia-se no Senhor, não deixe o inimigo roubar a sua paz, roubar o que você tem de mais precioso, que é a presença de Deus. Deixe o inimigo se garantir com o que tem, se garanta na força de Deus, porque você vai vencer. Porque eu nunca vi uma batalha ao qual Deus guerreia perder. Eu nunca vi quem esteve do lado do Senhor e agora perdeu. E agora, eu nunca vi Deus perder a batalha a qual nós entregamos na mão dele. Então, a mensagem de hoje é permanecer firme na palavra do Senhor e não deixe o inimigo tirar a credibilidade de Deus. Não dá ouvido a ele. Dá ouvido à palavra e não o que vê, o que ouve do inimigo, mais do que ouve de Deus. Você deve colocar em prática e confiar na manifestação do poder de Deus, em nome de Jesus. Pois tudo pode ser mudado através da oração. Ezequiel levou para Deus, você deve levar para Deus, confiar no Senhor. Em nome de Jesus. Não somos órfãos, temos um Pai que cuida de nós, que trabalha ao nosso favor. Em nome de Jesus. Bem, eu vou encerrar esse vídeo, mas estarei aqui em outra oportunidade para dar continuidade a essa mensagem no nome de Jesus. Lembrando que tem versículo do dia, à noite no nome de Jesus. Fique na paz e tchau, tchau.